Vamos abrir mais uma live. Escrevi aqui. Vamos entrar. Boa noite para todos. Mais uma live. Entrando. Bem-vindos em mais uma live especial de Malhação. Hoje nós teremos um convidado muito especial. Onde iremos falar da Malhação de 2000. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Deixa eu chamar ele. Agora ele não entrou. Vou dar o convite. Vou te adicionar aqui, só um minuto. Vou esperar ele aparecer. Conseguimos? Oi, Opa, rapaz, estou te ouvindo. Deixa boa eu ver se noite, tudo bem? tudo ótimo, tudo tranquilo. Seja bem-vindo a mais uma live especial do Instagram. Boa noite, gente, tudo bem, querido? Tá conseguindo me ouvir normal? Uhum. Acho que a gente está com algum delay, mas isso é normal, né? Sim, o Instagram ultimamente tá assim mesmo. É, Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar a live, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder bater um papo com você hoje. Tá? Sabe que eu sou muito seu fã dos seus trabalhos, já acompanhei alguns, tá? Não foi só Malhação, eu já tive em Floribela, eu lembro. Também O Profeta, foi as novelas que eu assisti, que eu lembro, né? Tá, As outras, certinho, tá por aí. as outras eram mais antigas, né? Eu esqueci de te mandar a cena, foi muito corrido, mas eu tenho ela completa. Eu Ah, foi vou muito enviar para bom, você. porque É porque eu Malhação fez tenho a... isso, né? Ela acabou agora, depois de tantos anos, e, poxa, a gente faz umas coisas assim, foi tão legal me ver tão moleque, uma cena tão importante, com graça, assim, achei bem legal. Infelizmente, né, eles tiraram Malhação depois de 27 temporadas, mas vamos ver o que que vai acontecer, né? O pessoal tá fazendo aí é, corrente na internet para ver se eles voltam com a Malhação, para ver se Eu vai dar gosto muito certo da isso ideia daí, de né? ter alguma coisa assim para a parte teen, para a parte jovem. Eu gosto muito dessa possibilidade de conteúdo, né? Acho difícil não ter alguma coisa assim. Vamos ver. Tem que ter, né, para essa idade. Mas Malhação 2000 foi uma malhação que abordou muito temas importantes, né? E o seu personagem eu achei muito, assim, muito bom. Aquela TV cena que eu 2000, postei foi uma cena muito forte. TV nos anos 2000, uma história dessa, né? Foi. Eu fiz duas participações em Malhação, assim, muito diferenciadas, assim, muito interessantes, assim. Essa do Bruno, então, foi muito importante, foi muito legal. Muito. Porque de fato existe pessoas que vivem daquela forma, né? Você trouxe, foi uma realidade, na verdade. O Porque Bruno, muitos né? alunos. O Bruno que eu fiz na Malhação, né, esse segundo aí que a gente está falando, que foi com Graça, ele foi uma participação especial. Eu tinha, eu acho que Uhum. 6 anos, foi em 2001, se eu não me engano, e abordava a temática
da escola, né? Era múltipla escolha, Malhação na época de escola, né? Sim. Eu fui escolhido porque era um personagem muito difícil, tive uma pequena preparação, mas foi muito por conta dessas questões de vestibular, né? Questões de estresse dos jovens que estão envolvidos, né? Tão novos, já terem que decidir o que vão fazer para a vida inteira, e esses cursinhos que cobram bastante, e a necessidade deles serem aprovados, né, numa faculdade, serem incluídos, e professores às vezes que não cobram demais, mas esquecem da parte pessoal, da parte emocional, mesma coisa a família, né? Então, o Bruno abordava um tema que hoje em dia é muito comum, né? Todo mundo conhece se eu falar agora, mas você vê, né? Tem 20 anos isso, né? Eu acho. Então, Foi em 2000. 2000, 2001. Ele apontava síndrome do pânico. Nessa época, poucas pessoas entendiam do fato sobre o que é isso, né? Depressão era uma coisa que estava começando a ser falada, né? Entender o que era uma depressão, o que era uma tristeza. E tinha essa questão da síndrome do pânico, né? Que foi muito difícil para minha cabeça, assim. Mas eu cheguei em algum lugar, assim, tipo, que eu não conhecia, não fazia parte do meu contexto, né? E ele abordava esse tema, assim, eu tive que estudar, tive que conhecer pessoas, também tive que entender que existem pessoas e mentes que podem se declinar nesse lugar, né? Sim. Então foi muito difícil fazer esse personagem, né? Assim, entender o que de fato a pessoa passa. A gente teve que fazer mais tive que puxar um laboratório, assim, ainda era uma época que a gente tinha menos tempo, assim, depois eu tive mais oportunidade em outros trabalhos, pegar mais o contexto de época, pegar mais, assim, outras pessoas, né? Entender o que estava sendo dito. Mas esse era muito especial, porque eu senti uma comunicação horizontal, direta com o público, né? Um público jovem, um público que provavelmente estaria enfrentando o vestibular, um público que provavelmente estava com questões em casa. Eu tinha um primo, né? Eu tenho um primo, na verdade, que nessa época ele também teve umas questões. Quer dizer, eu tinha acompanhado ele mais velho, ele tem uns 3 ou 4 anos. Parece que ele passou 4 anos tentando a faculdade, né, pública, né, medicina, e quando ele passou foi muito forte, mas até ele passar ele ficou trancado, ele ficou triste, ele teve muitos, acho que eu vi isso muito perto, não que de fato ele teve alguma doença, né, alguma questão, mas é muito difícil essa parte de vestibular. Nossa, eu vi uma oportunidade de mostrar, né, esse contexto, né, e trazer uma luz, né. Acho que quando a gente é artista, o que a gente fica mais feliz é isso, né? A gente não entende de muita coisa, mas quando a gente tem que Sim, se debruçar sobre aquilo, a gente passa a entender e traz uma luz para aquilo, que vai falar sobre aquele tema, conversa, mostra para os outros, então tende a entender, né? é verdade. Eu achei a sua atuação, na verdade, esse personagem eu achei muito forte. Eu achei você muito foda nesse personagem. Ficou muito assim, a realidade mesmo, né? Entrou no personagem total, porque ficou muito. Era nítido, né? A síndrome que ele tinha, os problemas que ele tinha. É muito. Foram Foi dois muito meses perfeito. abordando isso, né? Mostrando um pouco. Esse personagem entrou e saiu muito rápido. Eu tive o prazer de ter companheiros assim ao meu lado, que foi o Grace, que foi a Ludmila Daia, que foi o Roger Gobet, uma galera assim, né, que eu conheci nessa época, muito forte, assim, porque era isso, a Malhação estava nessa questão de temas, né, temas importantes, né, eu acho que rolou isso, Sim, de meses em meses tinha um acontecimento que puxava o enredo da Malhação por um lado, né, e nesse caso foi o Bruno, e nossa, essas motos, eu acho que às vezes tenho vontade de me candidatar a alguma questão política só para fazer isso ser proibido. Será que as pessoas não entendem que isso é ruim? Gente assaltado o tempo todo com essas motos passam pelo nosso peito, né? Uma coisa de louco. Bom, parece que não sabe andar de moto. e teve o Grassi, né? Que era um professor de matemática das antigas, muito amoroso, mas assim, isso só era revelado no final. Ele mesmo fazia uma autocrítica, né? De que a vontade que ele tinha de que os alunos fossem o melhor, o amor que ele tinha pelos alunos tinha passado do ponto e ele cobrava demais a matéria e não percebia, às vezes, a parte pessoal, a parte emocional do aluno. E aí acontece com o Sim, professor isso, cara. O garoto finge que tá com uma arma e sequestra o professor no meio de uma malhação.
São as coisas que Perfeito. eu nunca ia fazer na vida, né? Sequestrar um colégio. E eu tive a oportunidade de fazer isso, olha que legal. Representou bem. Olha só, conta pra gente um pouco como que foi. Você recebeu o convite para Malhação, você fez o teste. Então, a Malhação, eu não sei se eu quis, eu não sei o que aconteceu muito bem. Eu sei que eu não fiz parte do elenco, né, contínuo, vamos assim dizer, da temporada, né? Fui chamado Uhum. a convite duas vezes, não foi de teste, para dois personagens. Uma vez foi o Príncipe Árabe, né, o Hassan, foi na época da Malhação Academia, né, que a gente gravava na Foi CIMED. 95, né? 97. Isso, foi por aí. Por aí. E com Valmor Chagas também, outra coisa maravilhosa. Nossa, ali do ladinho da Cinédia com Valmor Chagas, então uma coisa de louco. E era um príncipe, assim, que vinha novo, né? Eu devia ter 11, 12, sei lá quantos anos eu tinha, 13, sei lá. E ele vinha arrumar a esposa dele, essa coisa de árabe, né? E montou a tenda e tentou conquistar. Muito engraçado, assim, as meninas. Tentar mostrar essa diferença cultural, né? Do Brasil, um pouco com outras questões. Então, fiz um príncipe árabe. Foi ótimo, porque meu avô é nascido no Egito, então ele ficou todo empolgado, pôde me ajudar até um pouco com algumas palavras. E depois eu fiz essa malhação também, que foi do Bruno, que já foi múltipla escolha, também a convite, né? Eu acho que quem estava dirigindo essa malhação foi o Spinello, e a primeira foi o Flávio Colatrello, se eu não me engano. Diretores ao qual eu trabalhei muito. E é isso, já tinha total confiança, os personagens já tinham uma estrutura, já tinha total diferencial. Né? O príncipe Hassan armou uma tenda árabe no meio da malhação, né? O outro fez essa Bacana. questão do sequestro, então eram personagens grandes, apesar do pouco tempo que teve na malhação, eram personagens fortes, assim, eu fiquei muito feliz. Essa temporada eu vou querer assistir depois. Porque agora eu tô assistindo Malhação 2001. Eu tô maratonando Malhação, né? Porque, como não tem mais, vamos assistir as que eu não consegui assistir, né? Porque eu era muito pequeno, muito criança, então E tu vai tô ver, dando oportunidade. é muita história, rapaz, é todo dia. Gravava todo o tempo todo, era de segunda a sexta no ar durante anos, né? Que coisa incrível, né? Era muito, né? Você começou na TV criança, né? Comecei com 6 anos. Quantos? 6. Na Manchete, na Ah, história sim. de Ana Raiz Etelvano, na Manchete. Ah, sim. Essa novela que tinha. Como é que chama? Almir Sater? Exato, fazer meu pai. Eu, porque eu vi, eu vi uma vez no SBT, muitos anos Uhum. atrás, quando passou de Eu novo. era o filho Aí dele, eu, pequenininho. Meu primeiro pai na vida fictícia foi o Homo Sater. olha que top! Aí sim, começou bem demais. Comecei bem demais da conta. E assim, foi uma novela interessante, porque a gente fez ela em externa, né? Essa novela não tinha estúdio, né? A gente gravava em casas, em hotéis, em fazendas. Então, ia todo Que mundo com os bacana! carros, com os caminhões, com os ônibus. A gente ia de cidade em cidade, assim. Era uma novela meio que itinerante, assim. Porque falava sobre essa vida de peão de boiadeiro, né? Peão de rodeio. E aí meu pai, que é o É, Almir Sater, era um desses peões aí. E eu também tive que aprender a andar a cavalo, tive que aprender essa vida de roça, de fazenda, de interior. Foi muito boa. Me lembro de coisas maravilhosas nessa novela. Era muito novo, é muito legal. era, Virei um gaúcho. 6 anos, né? Era muito novo. Virei um gaúcho. Bota Mas tudo com baixa, chapéu e lenço. aí depois de lá você fez vários trabalhos, né? Você fez a viagem também. Hum, eu O comecei pessoal trabalhando na escreveu aqui a Manchete. viagem. Hã? O pessoal escreveu aqui a viagem. Eu fiz a viagem. Na verdade, assim, comecei na Malhação, comecei na Manchete, né, com 6 anos nessa novela, e quem fazia essa novela foi o Roberto Bom Tempo, também fazia um personagem, me chamou para fazer uma peça Capitães da Areia, que eu fiz do Jorge Amado, e aí muita gente viu essa peça de teatro, que foi no Vanucci, aqui no Teatro do Rio, né, então muita gente viu. Não eram tantas crianças que trabalhavam, falando de 1990, 1991, não tinham tantas crianças que trabalhavam, então as pessoas me viram assim, começaram a me chamar muito para personagens infantis, né?
minha idade, assim, né? E peguei muita coisa, assim. Acabei fazendo Família Brasil na própria Manchete, que era um seriado maravilhoso. Nossa, podia até pegar a ideia desse seriado de novo para fazer, que era sobre notícias do dia, uma família que falava sobre notícias do dia, né? Do jornal, assim, bem interessante. E depois fiz também, fui chamado para fazer a viagem, participei da viagem, uma novela que foi um marco, né? Não só na minha vida, mas na vida de público, na vida de vários atores, na vida da De história muita gente. da teledramaturgia brasileira, né? Uma das novelas, talvez, não vou falar que é a mais assistida, mas deve estar perto disso, vai. Foi uma novela bem falada, né? Muita gente fala direto dessa novela. Eu É, nunca assisti, mas eu já ouvi falar essa vale a pena, hein, nessa. cara? Vou te falar, hein? Essa aí você tem que ver, rapaz, porque você vai ver em 1994, já no primeiro capítulo tu vai ficar bolado. É uma perseguição de carro, das mais bem feitas, assim, com moto, aí tem efeito especial, tem papo de espírito, é muito maneiro. Eu adoro assistir novela. Essa eu vou tirar pra me assistir. Essa eu nunca vi ainda. 94 eu tinha 1 ano, né? Então, Aí, ó, tá vendo, bebê? Eu tinha 9, também era bebê. Fiquei tão chateado assim, era, relaxa. não, você também era bebê, vamos, né? Ficar junto aí. Mas aí é isso, né? Aí você fez essa novela. A novela que eu falei que eu lembro que você fez foi Floribela, né? Que tinha a Juliana Silveira, que é uma atriz pra mim que é maravilhosa. Aí já pega essa Ela geração tua já, né? Que a Floripela já foi, acho que foi em 2006, se eu não me engano. Aí foi já é essa galera 2005, de né? TV. Tá? Essa malhação do Bruno provavelmente você não viu, mas eu já estava aí com 18 anos, eu acho, na Floribela. Já tava Não, com... não, a malhação que você fez do Bruno. Isso. Não, a malhação que você fez do Bruno eu assisti ela toda. Ah, então você já estava já vendo coisas. Então, a Floribela foi mais ou menos nessa geração. É muito legal, assim, porque tem muito isso. Pessoas crianças, assim, né? Que curtiam Floribela, que era uma novela infantil, né? Hoje em dia adultas, e ela reprisou há pouco tempo, né? Na Band. E aí foi Sim, muito interessante, reprisou. rapaz. Muita gente, assim, eu falei, nossa, que legal ver esse público aí, essa galera com essa idade, podendo falar, né, do teu trabalho, que o seu for isso, que ajudou nisso, e lembrou de coisas da vida. Muitas pessoas, né, falando da própria infância, assim, já em outra época. Isso é muito divertido da produção, né? Acho que são coisas que eu recebo, assim, que vocês não fazem ideia. Não, mas não tem como falar de Floribela e não lembrar da infância. Era a melhor Aí, tá coisa que vendo? tinha, era esperar o horário para sentar e assistir. E Eu assim, fiz a nossa, naquela novela e eu época recebo isso de vocês o tempo todo. É muito legal, assim. O pessoal falando mesmo da saudade, agora nessa pandemia, então, que eu acho que foi bem na pandemia que ela reprisou. Nossa, foi ano passado, né? as pessoas com muita nostalgia. Ai, tá frio Tanto hoje. saúde, tá frio mesmo. Eita, Saúde. bateu o peito. Eu tô de moletom porque tá muito frio. Ah, eu tirei o meu que eu tô Mas muito com fé, daqui a pouco eu vou botar de novo. a Juliana Silveira, ela chegou até a gravar os CDs, regravar os CDs, né, da Floribela. Ela já É, lançou os dois. Foi o muito auge, né? legal. Poxa, foi muito legal com a Ju é uma excelente atriz, e o Roger também, que, nossa, muito merecedores desse carisma, né? E dessa questão, né? Porque fazer uma coisa infantil que atinge o coração, as crianças são Sim. ingênuas, são honestas, são verdadeiras, então não é tão fácil, né? A gente fazer uma coisa tão lúdica, né? Assim, porque envolve um bando de adulto. Na verdade é isso, né? Fazendo um bando de adulto fazendo coisa para criança. Então a gente tem que entrar muito nesse universo. É uma experiência muito legal. O Alessandro, né? O seu forno, ele deu para mim um aspecto muito divertido, assim, né? Eu chegava com muita energia, animado, tocando fogo mesmo, né? Enquanto o seu freezer, que era o Roger, né, que fazia o meu primo, tinha uma outra atitude, né? Então era maravilhoso esse contraponto, assim, que eu podia tacar-lhe fogo mesmo. Eu gostava muito dele em Malhação também. Muito, assim. O personagem dele também era bem da hora, né? Ele fazia o Fazia touro, o né, na tour, né? Malhação. Durante Sim. muitos anos, muitos anos. E aí você fez também o Profeta, né, que eu comentei.
Você com a Juliana Didoni, pra mim, foi a melhor coisa que eu já vi. Ah, Assim, gostei demais. Gostei. cara, que casal. Gostei. Pra, Tem umas amigas eu, que a gente encontra, assim, a Ju foi uma grande parceria, Ju, poxa, muito respeitosa, muito silenciosa e ao mesmo tempo muito bacana, assim, sabe? É legal você falar pouco e fazer muito, assim, né? O personagem nosso teve um grande entusiasmo, assim, né? Com parte dos autores, com parte da direção, né? Porque mostrava muito esse amor jovem, né? Essa juventude transviada, né? Essa coisa um pouco inconsequente sim, dos anos 50. E a gente tinha com base no Romeu e Julieta, né? Era um casal que ia ter algumas questões de família, né? Uma família não se batia com a outra, não era exatamente um Romeu e Julieta, mas tinha várias questões, né? E depois eles lidavam também com a questão de filho, né? O filho nascia, eles muito jovens. Então, muito interessante, eu gostei muito. Tem uns personagens assim que marcam, né? Eu gosto de todos. marca. Todos são muito Marca, é bons. verdade. Lógico, eu pude ter feito cada um muito específico. Nunca fiquei fazendo um personagem muito parecido com o outro. Sempre pude inovar, sempre pude me transformar. Mas tem uns assim que tem essa horizontalidade, né? Que marca, né? Que representa uma época, representa a história das pessoas. É muito legal quando você consegue concluir. Teve um outro que também foi o Bruno, agora que são elas, que batia pega, que ficava paralítico por conta disso. Era uma época que estava rolando isso, muitos pegas, muitas coisas acontecendo, né? Acho que foi em 2003, se eu não me engano, estava rolando uns assuntos assim, e meu personagem tinha essa questão, né? Então, isso acaba marcando mais, rapaz, quando você consegue lembrar da vida, assim, quando você consegue lembrar das pessoas, você acaba lembrando mais dos Sim, personagens. Você viu? O seu forno, eu lembro muito por conta dessa questão que eu podia atacar o fogo. E era de crianças, né? Eram ingênuos, era um outro tipo de comunicação, eu podia ficar muito mais exposto, ser bobão, como assim se fala, né? Então, tudo sim. que se comunica com a vida é muito mais forte para a gente, né? Com certeza. Tem, assim, algum artista que você admira bastante? Um artista que você gosta? Ai, rapaz, tem muitos Admira. artistas. É difícil falar um nome assim, mas tem muitos artistas. Flávio Migliaccio, por exemplo, vou falar dele agora porque eu me lembrei, conheci ele pouco, conheci a irmã dele, e ele partiu aí nessa época da pandemia. Ah, são vários artistas. Tarcísio Meira também deixou a gente, Camila Amado, Mambert, Sérgio Mambert, trabalhei com ele também. Ah, tanta gente, cara, a gente tem muita artista bom, viu? Muita Não vou falar gente, um né? só, não. Mas me lembrei nessa questão de fazer uma homenagem, assim, né? Que são alguns que talvez vocês não vão nem ver, né? Era numa época que talvez a gente não tenha ainda recursos para ficar exibindo, né? Já, não sei se vai ter remasterização de certos materiais. O acesso a ele já foi difícil da minha geração, imagino vocês aí. Mas olha, a gente tem uma história artística muito maravilhosa e temos aí nossa Fernandona na ponta, Laura Cardoso, fazendo Não, aniversários maravilhoso. maravilhosas, lindas. A gente, poxa, cara, obrigado pela pergunta, porque o que não falta são nomes para a gente admirar. O problema é que a gente esquece, então tinha que falar aqui uns 300, um atrás do outro. E é verdade, tem muitos artistas que são maravilhosos, né? Fernanda Montenegro, para mim, é maravilhosa, talentosíssima, né? Nossa, Totalmente completa. que força de Você expressão. falou em Fernanda, você falou em Fernanda Montenegro. Eu sou muito fã da Fernanda Torres. Eu gosto Filha muito, eu acho dela. ela, sim, Vocês viram muitos maravilhosa. Aí, normais. ah, os hormônios, A eu Fernanda é assisto ótima. até hoje. Fernanda é dos Asdrubal, né? Do teatro aqui, né? Que criou linguagem também, que fazia parte. Ai, como eu sou ruim de nome. Ela, o próprio Luiz Fernando Guimarães, Evandro Mesquita, tinha também. Ai, tinha um monte de gente que fazia parte desse grupo assim, Uma de galera. teatro, que tem essa maneira, né? É interessante a comédia deles, assim, esse jeito de fazer comédia desprovido de tudo, né? Eu gosto, sou fã dela também.
Eu gosto, eu acho o máximo. Mas olha só, nós estávamos falando, né, a questão de malhação, e assim, eu fiquei muito em choque quando eu vi que tinha, em julho, né, já estavam falando que não ia mais ter malhação. É E eu coisa acho ruim, que, né? Acontece. O fim é sempre trágico, né? sim. Na verdade, malhação é algo que eu nunca esperava que ia acabar, né? Porque eu tô com 28 anos, então eu cresci vendo malhação. Olha Eu aí. tenho quase a idade da malhação. Aí, de repente, Você fim. me desculpa por acabar com os seus sonhos, mas eu acho ótimo as coisas terem fim também. Eu não sei por Não, com que foi, certeza. né? Não foi por conta não foi pela falta de sucesso, vai. A Malhação terminou no auge. Eu Foi. acho que ela teria Não, sempre público, né? Eu não sei o na verdade, motivo. eles falam que foi por falta de verba, né? Mas, na minha opinião, é porque não estava dando audiência mesmo. As últimas temporadas de Malhação, na minha opinião, não era a mesma coisa de antes. Sabe? Ah, mas Eu é acho isso. que Tem que renovar, né, gato? Tudo nasce, sim. cresce. Olha, eu acho bom, eu E acho que a gente tem. continuar, né? Eu acho que essa questão do jovem é muito importante, até porque eu já falo isso já há bastante tempo. Eu fiz faculdade de cinema, numa época que Sim. eu ainda estava editando filmes em Moviola, mas já editei filmes também em Final Cut, né, que é a coisa do computador chegando. A gente filmava em película, mas já tinha já DV, agora a gente está com HD TV. A coisa está cada vez mais louca, né? Então, assim, eu acho muito importante as coisas se modernizarem, tanto voltando Sim. à ancestralidade, não vou nem modernizar porque é uma palavra que está errada, com uma contemporaneidade, né? A gente precisa de um diálogo maciço disso, porque os meios presenciais estão perdendo a sua força, são tidos como coisas antepassadas, o teatro, né? Ele é sempre novo, sempre velho, mas precisa de repaginar, precisa tirar esse aspecto, talvez até um pouco televisivo, um pouco enfadonho, e tornar né, essa distância que tem, às vezes, da plateia, do próprio ator, e trazer isso para as escolas, trazer isso para o povo jovem, trazer isso para a sala de aula, ter aula realmente de teatro, a dinâmica da oratória, da presença, da dança, do olhar, da fisicalidade, ser uma coisa que construa as nossas gerações. Assim. Essas coisas estão vendo, a gente também está vendo, a telenovela vai ter sempre o seu espaço, o melodrama televisivo para o latino-americano é uma coisa que a gente adora, mesmo não vendo, fazendo feijão, a gente gosta de ficar ouvindo, né? Mas as coisas precisam É ser verdade. cuidadas. A gente tem streaming aí, a gente está tendo outros tipos de canais, outros tipos de corte. A coisa, cara, a gente está aqui também, ó, você vê, né? A gente está em outra narrativa, em outra forma de comunicação. Já era, Playson. A gente é que faz o conteúdo, eu acho isso maravilhoso. Agora, sempre É, vai existir o programa, sempre vai. Tem que existir muito mais coisa, né? Quando alguma coisa acaba, quando talvez a gente não tenha muitas outras que foram criadas, quais foram os filhos da malhação, né? O que que eu acho que as coisas a gente tem que pensar no, né? É ruim quando uma coisa acaba e a gente não tem um pensamento que ajuda a continuar. Isso é muito ruim. Quando eu penso nos atores é que já verdade. se foram, quando eu penso na nossa ancestralidade, eu falo sobre isso, né? Da gente olhar para frente, claro, mas com o pé no chão e com respeito, né? Com conhecimento a tudo que a gente passou, para a gente fazer coisas bacanas, rapaz. Muita oportunidade, a gente fez muita coisa legal. O Brasil é danado com arte. O problema é que a gente, que tem muitas pessoas, né, que a gente não consegue adaptar tantas mudanças, né? A gente às vezes tem certa dificuldade nessas modernidades. Hoje em dia, como é que fala? Tem muitos meios de filmes, né? Muitos canais, muito tudo, e aí a gente fica naquela, né? Naquela mesmice de achar que tinha que ser só assim, só assim. Aí quando acaba, a gente fica meio que, tipo assim, e agora? Sabe? Talvez Dá esteja essa sensação. recomeçando. Talvez uma questão um pouco mais filosófica, mas eu posso até adentrar um pouco, porque trabalho com isso há bastante tempo, dou aula, penso sobre movimentos Uhum. artísticos brasileiro, né, do nosso trabalho. A gente está lidando com uma abertura muito grande. Né? De repente, até na questão política a gente vê. Todo mundo está se envolvendo, todo mundo quer falar, todo mundo quer se expressar, todo mundo quer se comunicar. E talvez isso nesse país ficou repreendido, ou ficou pouco elaborado, ou ficou condenado durante muitos anos, muitas décadas. Então a gente está tendo um movimento de abertura muito grande. O
que acontece é o seguinte, a gente não deveria, por conta de abertura, condenar certas coisas que já passaram ou destruir. A gente tem que avançar, criar novas plataformas, criar novas coisas e fazer as pazes. Assim. Aí eu vou falar um pouco mais do ser humano, principalmente dos ritos, das coisas do brasileiro. Né? A gente vai ver que, Uhum. no fim das contas, o entretenimento é maravilhoso. É Se verdade. distrair é muito bom. Né? Ver é muito legal, mas fazer parte, conhecer, apreender, se dedicar, são coisas que são melhores. Depois disso, a gente tem lugares nossos que são néctar. Para mim, todo ser humano é artista. O problema é quando a gente consome cultura com pensamento completamente aleatório, alheio, singular, como se a gente fosse um religioso que fica orando a Deus, mas não se acha capaz de ser Deus, não entende de ser filho de Deus como, né, uma pessoa que vai se aproximar, né, de um ser maior. Né? Não, se coloca até como menor, se sente culpado, se sente medíocre, se sente um... Sim. Não, a gente tem que se sentir fazendo parte. O teatro é uma plataforma maravilhosa de comunicação, de elaboração do ser. E às vezes eu sinto que há um grande preconceito criado propositalmente para que, principalmente, certos setores da nossa sociedade fiquem como estão. Porque você imagina se o acesso à cultura, se o acesso à comunicação, se o acesso à distribuição, se o patrocínio, se o fomento às coisas nossas, às coisas nacionais, às nossas bobeiras. Você vai ver quanta besteira tem um americano fazendo, um europeu fazendo, um indiano fazendo. Os caras são monopólio. A gente o tempo todo julga a nossa arte, a gente o tempo todo se sente inferior, tem preconceito. Acho que isso atrapalha muito. Acho que a gente tem que trabalhar uma questão de formação cultural. E o que é uma formação cultural num país tão vasto, tão complexo, tão vilipendiado, tão amado, tão festeiro, tão triste quanto esse, com tanta abundância, com tanta fome. Esse é o brasileiro. Como tem uma arte para isso? Como a gente consegue trazer a população para fazer o que sabe fazer, que é a arte. A arte não é as novelas, os filmes não é um lugar de, olha, eu posso, eu estou aqui mostrando, eu sou uma celebridade, eu sou inalcançável, senhor das certezas. Não, caramba. Por isso Uhum. que eu acho que a gente também, aí fazendo autocrítica e entendendo o caminho das coisas, né? A gente tem que trazer saber, conhecimento. O artista tem que ser um projetor das necessidades sociais, dos desejos, dos anseios, da sensibilidade, das coisas que não podem ser ditas, que não podem ser escritas, que não podem. A gente representa, a gente coloca isso em arte. Às vezes a arte está muito distanciada do povo brasileiro, porque talvez o povo brasileiro foi maculado na sua formação a não acreditar na própria forma de fazer arte, a própria maneira de se sentir artista. Isso é doloroso, mas nosso artista é capaz de sobreviver a isso, porque o brasileiro é artista, cara. Você falou uma coisa muito interessante, que a maioria das pessoas, quando vê, né, um artista depois de fazer uma novela, eu estava conversando numa outra live que eu fiz, inclusive com o que fez o Farofa na Malhação 2001. E nós estávamos falando sobre teatro e as pessoas, né, muitas pessoas não se dão a oportunidade de conhecer, né? Porque às vezes as pessoas acham que trabalho é só televisão, que trabalho é só cinema, e esquece do teatro, né? E O teatro teatro, é muito querendo ou mais. não, O teatro não tem uma forma, né, querido? É um lugar do corpo. Qualquer um que bote ali duas tábuas e uma paixão, né? Eu acho que quem falava isso, não sei se era Shakespeare, se foi Molière, né? Duas tábuas e uma passion, alguma coisa nesse sentido. Você faz teatro. Então isso é do ser humano, não é uma coisa de gente especial, de gente feia ou bonita, de gente poderosa ou habilidosa. A arte é um poder da nossa comunicação, né? É muito mais embaixo, né? Acho que tentaram tirar da gente de alguma forma. E para esse país a arte não vai ser desenvolvida se ela não estiver totalmente livre, se ela não estiver totalmente abrasileirada. Eu sempre trabalhei na rua, né, sabe?
Eu trabalho na É rua, então eu vejo muita coisa que não estão nos teatros. Aí eu vejo teatro vazio, eu entendo, entendo. é muito complicado mesmo, cara. Uma Eu já, estrutura que não tem um acesso, caro daquele jeito, sagrado. O que é o sagrado se não tem algo profano igualmente trabalhado? Tudo que é sagrado tem um profano igual. Deus e diabo na terra do sol. Então, eu não sei, eu estou muito pensando sobre isso, porque às vezes a gente reclama da política, reclama do povo. Eu estou nesse momento mais em casa, mais com os meus livros e com esses pensamentos. Eu estou pensando em soluções. E eu fico vendo como é frágil, né? Antes da última eleição, de repente, dane-se o artista e que se morram esses ladrões. E aí tudo verdade, bem. Nós, inclusive, o discurso foi levado para um lugar totalmente equivocado, né, imoral, né, a questão de leis, a questão de fomento, mas nós também somos críticos a também essas leis de fomentos que não atingem os artistas verdadeiros, né, que não chegam nesses lugares de criação, nesses lugares de elaboração, né, fica lá num público mais consumidor, que pensa muito mais na mídia do patrocinador, na fama de certos lugares e pensa pouco, né, na base formadora, né, são dinheiro, é uma grana vinda de impostos. Então tem que reverter a sociedade, né, não só criar comércio, mas também reverter a sociedade, né? E a gente tem é verdade, dificuldade disso, rapaz. De repente é começa o verdade. lockdown, quando percebe que a arte é a salvação. Então, que fragilidade é essa, né, nossa, né, desse ser humano artístico com possibilidades de ser artista e dando tiro no próprio pé, né? Nossa, agora fez eu refletir aqui. A arte É cria isso mesmo. vida, né, gato? A gente cria vida, aponta para o futuro. A gente pode não dizer que tem que ser assim, mas a gente pode falar, ó, é assim, mas não poderia ser diferente? É só a arte que dá Poderia. isso, é a ciência do homem, da mulher, de todo mundo. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Você disse que começou a fazer novela, você era muito criança, né? Como que foi? Você, criança, já tinha uma noção que você queria fazer, ser artista? Não, comecei com 6 anos, não fazia nem ideia. Muito doido isso. Nem era daquelas crianças que ficavam fazendo teatro de Natal, sabe? Mas nem deu tempo, nem deu tempo. Cara, eu não faço ideia, amigo. Eu sei que, pelo visto, tá tudo certo. Porque eu tô aí já há 30 anos nessa. E, como diz, né, tem um Uau, texto do mulher que fala que quando a gente gasta um par de sapatos nessa profissão, a gente nunca mais quer sair dela, né? Então, eu já gastei alguns, vai ser difícil sair. Mas é isso, eu comecei sem querer, cara. Eu acabei indo parar num teste que era justamente para essa novela, Ana Raiz é Trovão, Filho do Zé Trovão. Eu nunca tinha feito nada. Minha mãe tinha posto as minhas coisas na Block Editoras, mas era mais pensando em outra coisa de foto, sei lá. Minha mãe foi lá, fez um cadastro, e eu acho que pela idade fui chamado para esse teste aí, fiz e passei, cara, nesse nível. Tinha 6 anos. bacana. Aí Mas fico e você acha, o que que você acha mais difícil, televisão ou teatro? difere, acho que cada uma tem a sua dificuldade. Acho que a maior dificuldade que a gente tem é em fazer as coisas decoração, né? Decorar, a gente às vezes usa muito isso aqui para decorar, né? Mas decorar é uma coisa que vem do coração, é decor, é do coração. Eu acho que a gente às vezes fica muito técnico, vai avançando e perde um pouco a simplicidade, o brincante, a criança, né? E como eu tive experiência profissional de moleque, eu pude perceber como isso é difícil. O bom é que eu trabalhei criança, então eu lembro como era a minha desenvoltura, o meu relaxamento, o meu foda-se.
E isso é muito bom para o artista, porque o artista ele precisa ser desprovido de preconceitos, individuação, medos. Então é isso, é mais por esse lado, assim. E você também fez filme, né? Esse filme, Simão, Fantasma Trapalhão, era do Didi? Isso, eu estudei cinema depois, me formei, fui até para Cuba estudar isso, me formei lá em construção dramática latino-americana. Cara, é isso, assim, o lugar do ator, o lugar do ser humano, é muito esse ao vivo, que pode ser nas praças, pode ser nos teatros. Depois você tem outras plataformas, outras ferramentas. Você pode ter um teatro filmado, inclusive. O teatro pode virar um documentário cinematográfico. Existe também a tradição de você ter diretor, iluminador, roteirista, mas só existe o artista. Só existe o ator, na verdade. Né? Tudo sai dele. Tudo sai do criador. Então, assim, a dificuldade que tem é pela maquinária. Né? A televisão, você, por exemplo, Malhação, você imagina, 27 anos no ar, segunda a sexta, com aquele público enorme, com aquela galera, aquela jovem, um monte de Uma artistas equipe grande, começando, né? pessoas ainda estudando ainda, né, textos um atrás do outro. Você imagina a dificuldade de manter isso, né? O cinema, eu fui estudar cinema muito por causa do filme do Didi que eu fiz, né? Mas foi maravilhoso. Eu passei um mês naquele castelo de Itaipava, onde foi feito o filme, né? E a cada parte do castelo era uma parte da equipe. Era a parte do figurino, era numa sala medieval. A parte da maquinária ficava ali no hangar. E eu ia visitando, ia conhecendo, e eu apaixonei. O cinema é pura maquinária, o cinema é pura elaboração. Cada equipe fica muito tempo na sua pré-produção, a coisa é mais devagar, a coisa tem outro tipo de olhar. A tela é muito maior. Então, a forma que o ator também se projeta é outra. Mas fora isso, não muda muita coisa, não. Né? Agora, foi maneiro fazer um filme dos Trapalhões com 13 anos de idade. Eles também Ah, fizeram parte da minha infância, cara. e não é pra qualquer um, né? Eu Ainda conheci a mais, Ivete ainda mais. Sangalo, cara. Que, ó, ela É tava cantando mesmo? Calhambeque pra mim. Uau! Aqui, eles mandaram uma pergunta que eu achei muito interessante, que eu Tá. queria fazer para você. Qual mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que sonham em atuar? Ué, nunca deixem de sonhar, seja pelo que for. E engraçado, você falou a palavra atuar. Atuar é isso, né? Então, onde você estiver, cada passo que você for dar é atuante. É preciso atuar para viver. Então, o No que eu fundo. digo é isso: sonhe alto e atue bem, seja onde for. A vida é um palco também, poxa. Faça, seja. Uau! Nossa, muito profundo. Gostei. Pô, cara, olha, passei a semana inteira Nossa, pensando isso. Não, é porque às muito vezes as profundo. palavras, né, nada ajuda muito, né? Por exemplo, tem uma coisa hoje em dia, é muito mais focar no texto, né? Focar na comunicação, focar no meu discurso, no que eu estou sentindo agora, no que está acontecendo no mundo, e naquele texto que a gente tem para atuar, do que qualquer outro tipo de afetação e ideias geniais da minha cabeça. Né? Então, quando você falou sonhar, para mim é uma palavra muito forte. E eu penso nisso o tempo todo. Quando o ser humano deixa de sonhar, ele deixa de viver. Né? Eu vejo um filme aí que fala que a pessoa não sonha, eu choro. Né? Acaba acontecendo. Nossa, Quando você fala em atuar, eu fiquei pensando mesmo nisso. Como a gente tem que ser atuante na nossa vida, como os momentos que estão aí são fortes, a gente precisa de atuações saudáveis, salutares, enérgicas, imediatas, humanas. Né? É sobre isso. É sobre isso. Eu que agradeço, porque já estava embutida na própria palavra a mensagem que eu tinha para dar. Era só ter percepção. uau, é verdade. Olha, eles mandaram uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: é, qual foi o seu maior desafio durante a malhação? Você lembra? Cara, esse Bruno foi bizarro. Esse Bruno. Foi mesmo. Não, bizarro, 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 bizarro. Primeiro que assim, é uma doença, então é real, né? Eu Então, conheço pessoas assim.
Hã? Eu conheço pessoas assim, Eu que conheci viviam. também. As pessoas têm que se medicar, as pessoas realmente têm crises que acham que vão morrer. O pânico, você chega a vomitar, aparentemente por nada, mas para elas é um pavor, assim, de sair de casa, das mínimas coisas. E é real, As pessoas a não têm mente noção, né? é ela, os caminhos psicológicos são complexos, a gente cada vez mais adentra sobre isso. Agora, representar algo dessa importância, com esse nível de realidade, com pouco subsídio, com pouca ajuda, com pouca orientação, e nessa época também pouca informação, né, sobre o que era a garofobia, eu consegui ver alguns filmes sobre outras patologias, mas sobre síndrome do pânico, não. A garofobia é medo de sair de casa. Então eu ainda fui pela fobia. A síndrome do pânico é uma outra égide, né? É uma coisa que você instaura em você, que você tem a sensação, por vários e N motivos, que você realmente vai morrer. É um pânico total. O corpo entra em Teve choque. uma, uma cena que eu assisti da Malhação, que era uma cena onde você estava saindo do colégio, né? E aí você começou a passar mal, assim, encostando na árvore, suando frio. E aí presenciei uma cena parecida, né? Eu conheci um rapaz Muda, que muda o coração, muda a respiração, e é uma questão psicológica, mas totalmente embutida no físico. Qualquer coisa pode dar, sim, agora tem até esse nome de gatilho, né? Várias coisas podem dar um gatilho, né? E o Bruno, nesse caso, ele tem um gatilho absurdo, porque ele entra, ele é um garoto muito inteligente, muito cobrado, acho que era o primeiro da escola, né? Aquela ele era coisa nerdzão. aquela coisa do seu primeiro, aquele que tira fotinho de que passou em primeiro e não sei aonde, papapá. Tudo tinha que tirar 10. E tudo, exatamente. Então ele chega num extremo, né, de enlouquecer com o professor, de sequestrar um professor, de ficar apavorado. E ele inverte o medo em agressividade, que é totalmente Sim. a mesma coisa, né? Muitas vezes as pessoas mais violentas e agressivas são muitas vezes não, acho que eu não sou psicólogo, mas pelo que eu observo, todas as pessoas violentas e agressivas são pessoas medrosas, principalmente em ser humanos, né? Em ter algum tipo de sentimento amoroso, né? Então o Bruno tinha É. essa responsabilidade e eu percebi já muito novo que era um personagem que trabalhava isso aqui. Então era muito complexo eu entrar num viés de sentir com a cabeça. Isso é que foi foda. O grande, desculpa a palavra, mas a verdade dos fatos é essa, assim, porque tem a coisa de levar o personagem para a cama, eu comecei a ver como que a patologia, né, mental interferia no físico, na vida das pessoas. Então, quando eu entrei no laboratório, eu entrei nessa égide dessa pessoa que começa a se isolar, que começa a ter problemas e não conta, que começa a calar, silenciar, ter sudoreses, ter ansiedades, ter problemas intestinais, ter psoríases, ter calvície. A pessoa começa a ficar reclusa, ela tudo vira um problema, tudo. E foi isso, né? Eu fiquei muito sensível. No final das contas, é um estado de pânico, é um estado de psicose, de hipersensibilidade a várias questões. E foi difícil. Quando eu vi, eu estava meio que também não querendo muito sair de casa, muito sensível, muito específico. Até tive que dar uma enlouquecida um dia, porque foi um grande desafio. Foi um grande É, desafio também para não exagerar, para não dar um conteúdo. Às vezes tem coisas que eu tomo muito cuidado, não sei se as pessoas tomam, mas tem coisas que as pessoas colocam na trama só para chamar a atenção. E às vezes são coisas bem importantes a nível popular, né, de responsabilidade pública. Então você tem que ter responsabilidade ao tratar certos temas. Você não pode só ser sensacionalista, né? Ou ter uma vaidade como artista de representar muito bem feito um aspecto superficial de uma coisa tão profunda psicológica. Então, mais do que acertar no transparecer, na interpretação, eu queria ser atuante, de fato, né? Então me movimentei nesse personagem. Eu tinha 16 anos, não foi tão fácil assim, não. Foi muito sério? insegurança. Foi Só com muita 16 insegurança. anos? Só 16 anos, só 16 anos. E nessa época não tinha essa coisa de coach, não tinha essa coisa de te ajudar muito, assim, sabe?
Então eu tive que encarar umas coisas, eu tive que assumir umas responsabilidades. Né? Às vezes o diretor, não, a gente quer assim, ou a pessoa, não, assim, desse jeito. Eu falo, gente, espera aí, eu estou aqui entrando num lugar específico, o que é ou o que não é, né, para a câmera, vamos conversar comigo, vamos entender sobre esse assunto, vamos ver que quando você vem falar comigo e eu estou no meio, eu tive que, inclusive, toda essa cena do tem Do até uma Bruno. curiosidade, toda essa cena eu fiz 2 vezes. Não foi aprovada na direção geral. O diretor-geral é que veio fazer. A gente fez uma vez inteira de uma forma, de um outro tipo de linguagem, um outro tipo de narrativa, e a gente fez novamente. Foi até adiado mais um período, né? Foi reescrito a forma que ia ser os capítulos, e a gente voltou para tentar novamente. Foi a única vez que aconteceu isso na minha vida. Lembrei disso agora. Nossa, e a Eu e o cena Antônio ficou assim. Gatti. Eu acho que eu Porque penso foi que isso, a coisa foi esse tomando tipo de corpo. Eu acho que tema, analisaram o que a gente tinha feito. Eu acho que o médico viu que não era bem assim. E aí veio uma outra pessoa. A coisa foi tomando corpo. A gente teve que refazer a sequência. E fazer 2 vezes para mim, assim. Nossa, eu dou tudo na primeira e a primeira fica muito forte no meu sistema. Assim, não na primeira, né? Mas, sim, né? entendi. Nossa, repetir aquilo em meio televisivo, assim, foi um desafio. Na verdade, eu acho que é um tema, na minha opinião, que tem que ser de fato abordado mesmo, porque eu presenciei um colega meu que ele tem, né, essa questão desse síndrome e tudo mais, e uma colega minha, ela começou a criticar, sabe? No momento que ele começou aí ela falava assim, para de fazer gracinha, as pessoas precisam entender que é uma coisa muito séria. Assim, Né? eu fiquei, Mas é normal, falta de conhecimento, né? Não vi em lugar nenhum. Às vezes a sim, televisão, que não é um meio, né, propriamente, né? A televisão é um meio de outros lugares, não é um meio educacional propriamente isso, mas a arte, toda a arte contém uma elaboração sempre, né, educacional, salutar, pensamento político coletivo, né? Se ela tivesse visto, ela talvez tivesse entendido. Talvez não mudasse a é, opinião dela. Ela podia continuar achando é que isso é uma verdade. gracinha. Mas depois que eu vi o Bruno, meu entendimento mudou totalmente. Eu O meu acho, também, entendeu? cara. Eu não sabia disso, não Totalmente. sabia que era possível. Até entendi o que era depressão, que era uma tristeza que fica durante um tempo, você baixa o nível. Entendi mais o que é essa coisa de tomar remédio. Eu acho que eu fui estudar, provavelmente, os caras que eu estudei, né, de toda a parte filosófica, de toda a psiquiatria. Eu acho que eu fui fazer muita leitura de pessoas que eu acho que talvez eu não fosse ler por conta do Bruno. É bem possível. Nossa. E ainda bem que aquela atriz, a Joana, acreditava, né? Porque senão, nossa Deus, não sei nem o que A que ia Lud é uma acontecer com a pessoa. grande atriz. Eu fiz uns 2 ou 3 trabalhos com a Ludmilla, já conheci ela. Uma atriz muito dedicada. Ela, acho que ela está nos Estados Unidos hoje em dia, é diretora. Ela mora lá hoje, né? Eu acho que ela está em Miami, em Los Ela Angeles. mora lá. Diretora, Ela produtora, mora. né? Bem legal. Ela sempre arrasou. A Ludmilla Daia sempre arrasou. Muito boa atriz. Maravilha. Ela fez um curta que ela publicou há pouco tempo, todo em inglês, ficou perfeito. Ela é Ai, muito excelente. Ela maravilhosa. realmente, como atriz, eu posso dizer. Esse ainda não vi, não, mas vou caçar. Como atriz, ela me deu muito suporte sempre. Ela fez também, foi Corpo Dourado, a gente fez par romântico com Corpo Dourado. A Ah, gente fez a sério? Bete a Feia. Ela fez a Bete a Feia. Eu era gordinho e ela era feiosa de óculos, aparelho, ruiva. E aí eu não queria nada com ela, pá, aquela coisa adolescente. Depois ela ficava uma gata com aquele negócio, e eu ficava atrás dela, aquela dramaturgia que já Meu existe Deus, muito por aí. eu preciso assistir isso. Como que chama mesmo? Corpo Dourado, 98, Meu Deus. Eu vou Ludmilla. procurar essa novela. Eu vou procurar isso pra me assistir inteira. E todo em Não, tem. blues, mó legal, Daniele Vinitz, Que da faz hora. também era Vou procurar no Globoplay. neurótica. Eu vou procurar no Globoplay ver se eu acho pra me assistir. E agora Muito é da isso, é hora. isso que eu tô falando. Tem essas coisas aí, né, que né, tem que ficar caçando coisas antigas, tem muita coisa boa para rever, né? Tem muita coisa. Inclusive, essas temporadas que eu assisto de Malhação, é um site que eu descobri que tem todas as temporadas de Malhação.
Isso é que é uma Lá que eu barata. assisti. É o máximo. A hora que eu descobri, eu falei, meu Deus, agora é isso. Tudo on demand. Vou reassistir. Vou reassistir tudo. Não Pena que a gente preciso não de mais recebe nada. nada por essas reprises. Ó, eu acho injusto. Mas olha Nada não, só. né? Muitas vezes nada, mas às vezes umas migalhas que você chega a rir. É melhor até não ter recebido. Ah, não, então é. Olha só. Eu quero te agradecer, tá? Por esse papo, por essa oportunidade. Gostei muito de conhecer, de poder conversar com você, né? Porque você marcou não só a minha infância em Floribela, mas em várias outras coisas, né? Profeta também era novo, porque foi logo depois, né? Que você fez Floribela, você fez Profeta, né? Bem em seguido. Um ano É, depois, acho eu que no acho. ano seguinte. Eu lembro direitinho disso, desses seus trabalhos. Fala- E é isso, foi um prazer te conhecer. Te desejo sucesso aí. Valeu, Muito bom querido. mesmo. Eu te Você agradeço é aí pelo muito convite. top. A gente deve estar voltando aí, né, a trabalhar um pouco mais, né? A questão da vacina melhorou aí. Eu espero que a gente ainda tenha coração para se relacionar, para voltar às coisas. Eu estou muito afim, assim, realmente de conversar, de ver como é que está todo mundo, que parece que a gente está voltando a articular um pouco, né, de aglomeração, de cultura, porque a arte Sim. precisa do encontro do ser humano para ela continuar a surfar por aí, né? Então, estou aí trabalhando nessa volta, nessa recuperação. E obrigados a todos aí que estiveram. Valeu. Qualquer coisa, estamos na área. Obrigado. E boa noite para todos. Boa noite para você, para todos que nos acompanhou. E é isso. Sucesso para você. Espero te acompanhar nos seus trabalhos. E tamo junto aí. Tem uns filmes me ouvindo aí, rapaz. Tem umas coisas minhas chegando aí. Uns filmes lançando aí. Foi o que deu para Nossa, fazer então eu antes da vou. pandemia. Deve Então, estrear aí, né? Uma volta de cinema. Deve ter uns 2 ou 3 filmes. Um já está em festival Uau. e tem 2 aí que estão para estrear. Vamos ver o que vai Ah, acontecer. não. Já vou assistir assim que estrear. Perco não. É isso aí. Eu curto muito, curto muito. Valeu. Então é isso. Até mais. Até mais, querido. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.